lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Está entrando no ar pela Constantina FM, o programa Coração Aquecido, da Igreja Metodista de Constantina. Apresentação, Pastor Danielson e Missionária Keila. Programa Coração Aquecido. Graça e paz, meu querido, minha querida. É a Igreja Metodista com o programa Coração Aquecido, entrando na sua casa através das ondas abençoadas e abençoadoras da Rádio Constantina 104 FM. Eu sou o pastor Danielson e hoje o programa está bem diferente. Nós estamos terminando o último programa de setembro amarelo, em que a gente falou sobre depressão, e hoje o programa é bem diferente, porque eu vou estar falando durante o programa. Espontaneamente, vou estar contando a história. Eu tive depressão séria, realmente um caso sério de depressão, e eu quero compartilhar com vocês o caminho para a minha recuperação, como foi, para que tu que passa por isso, ou tem essa situação na família, ter essa esperança. É possível, sim, vencer a depressão. E participe conosco através da Rádio Constantina FM, também pelo Facebook da rádio, também pelo WhatsApp 549-9989-9608. Participe conosco comentando sobre isso, dando seu testemunho. Hoje está valendo até fazer perguntas. E para começar o nosso dia, né, o programa Coração Aquecido quer trazer para você, a Igreja Metodista, para aquecer o seu coração, uma canção da Fernanda Brum que fala justamente disso. Uma canção da Fernanda Brum que fala sobre vencer as angústias, vencer a depressão. E a gente vai estar ouvindo essa canção, Cura-me, com Fernanda Brum. Som na caixa aí, Vitor. A amargura esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar. E na caixa das lembranças lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais
Jesus é aquele que cura, e cura nossas lembranças, cura nossa vida. E esse é o programa Coração Aquecido, trazendo para a sua vida cura, trazendo para a sua vida restauração em Cristo Jesus. Hoje estamos falando sobre o último dia, né? O programa Coração Aquecido do último dia do mês de setembro, nosso último programa de setembro. Estamos falando sobre depressão e hoje vai ser muito especial, porque eu vou estar falando sobre a minha vida, sobre como aconteceu a cura do meu problema de depressão muito séria que eu tive. E eu quero cumprimentar a todos e a todas no nome de Jesus. E a Igreja Metodista agradece aos seus apoiadores culturais do programa Coração Aquecido. A Farmácia Fenner e Fenner, Farmácia Fenner e Fenner, em frente à Unidade de Saúde de Novo Xingu, onde você encontra toda a linha de medicamentos com descontos especiais para aposentados, remédios gratuitos, farmácia popular e descontos. Cosmética, perfumaria, Farmácia Fenner proporciona a você, cliente e amigo, saúde e bem-estar num só lugar, pois a saúde de nossos clientes é nosso maior objetivo. Oficina do Alemão, desde 1981, conserto e manutenção de motores de jardinagem, motobomba, motosserra, representante regional das marcas Branco e Búfalo, revenda de máquinas e peças, na Rua Travessa da Pátria, telefone 3363-1440, WhatsApp 99607-9897. Também Telejuva, teleentrega de gás, 24 horas, com botijão de 2 kg, 5 kg, 13 kg, 20 kg, 45 kg, entrega direto no seu endereço, na Rua Travessa da Pátria, junto à Oficina do Alemão. Você chama pelo telefone 3363-1207, também pelo WhatsApp 98433-1608. Stirmer Restore Car, estofaria automotiva, restauração e pequenos reparos de carros antigos, conforme padrão original, também manutenção veicular, na Rua Padre Guilherme, número 452, telefone WhatsApp 999889822. Supermercado Econômico, lugar de pequenos preços e grandes amigos. Mercado, açougue, fruteira, higiene, limpeza, tudo o que você precisa. Na Avenida Presidente Vargas, 445, telefone 3363-1608, WhatsApp 549-9649-0781. E também Chapão da Praça, chapão, petiscos, lanches, pizzas, com churrasco aos domingos. Na Rua João Mafezoni, 555, telefone 3363-1770, WhatsApp 99687-3032, junto à Praça Getúlio Vargas. Também agradecemos aos apoiadores culturais, tal a família da Vilma Saquete, a família da Rosiângela Saquete, a família Martinelli, a família Casaroto e todos os apoiadores culturais que têm nos ajudado. Que Deus abençoe. E para ti que é empresário ou mesmo particular e que queira ser um apoiador do programa Coração Aquecido, precisamos do teu apoio. Conte conosco, entre em contato conosco através do telefone 549-9989-9608 e seja você também um apoiador cultural do programa Coração Aquecido. Queridos, queridas, coisa boa, né? Nós estamos conseguindo reduzir os efeitos da pandemia. O estado do Rio Grande do Sul já está chegando à bandeira laranja, mas os cuidados continuem, usando máscara, álcool em gel, né? Evitando aglomerações. Vamos manter esses cuidados, porque já estamos vencendo. Olha, em time que está ganhando, a gente não mexe. Quero mandar um abraço, antes de estar falando sobre o nosso assunto de hoje, quero mandar um abraço àquelas pessoas que estão pelo Facebook, acompanhando junto. Maria Rosane Clos, Luísa Martinelli, Eneida Marcon, Keila, né, que também é uma das apresentadoras do programa, mas nos últimos programas ela não pôde estar aqui conosco. Keila Mello Varpechoski, o meu amor. Também quem mais? Eliane Benbati, é isso? Eu enxergo meio mal. Deus abençoe. Também a Noedi também está junto conosco. Luiz Roberto Bus, Deus abençoe. Clesiane Stirmer, Deus abençoe. Paulo Vieira, lá de Santa Rosa, Deus abençoe. A Yolanda, que saudade da nossa amiga Yolanda, nossa madrinha de casamento, minha e da Keila, lá de Palmeira das Missões. Também a Márcia Werner e todos vocês que estão ligadinhos na rádio, pela rádio 104.9 FM,
a mais amada de Constantina, Constantina da comunidade. Glória a Deus. Muito bem, queridos, queridas, eu quero falar para vocês que a gente está falando sobre depressão o mês inteiro. E as pessoas dizem, ele está falando de depressão porque ele é psicólogo. E na verdade, sim, na psicologia a gente estuda isso. Mas eu também falo de depressão da minha própria vida. Contando um pouquinho da minha história, eu cresci numa família muito amada, muito amável. Meu pai, minha mãe, meus irmãos eram sempre bastante unidos. Eu aprendi, sim, grandes, digamos, lições. A minha família era uma família, meu pai e minha mãe sempre foram muito religiosos, de uma igreja cristã, e passaram valores cristãos para nós, valores religiosos, mas... no entanto, eu tinha uma condição de nascença. Lembra que eu falei nos programas? Se não, assistam os programas anteriores, reassistam os programas anteriores para ver, né, que existem vários tipos de depressão. Eu tinha uma depressão que nasce com a pessoa, chamada depressão maior. Então, apesar de minha família ser uma família religiosa, minha família ser uma família unida, meus pais, né, fui bem cuidado e tudo, tive as melhores educações. No entanto, eu tinha depressão desde criança. Minha primeira tentativa de suicídio, pasmem vocês, foi com 4 anos de idade. 4 anos de idade. E o mais assustador é que eu lembro, né? Então hoje, pessoal, mas puxa vida, e como é que sobreviveu? Bom, eu vou contar sobre isso. Quero falar para vocês assim que eu era músico, e como músico eu tive bastante repercussão, tive bastante repercussão do público. Gravei 3 CDs naquela época. Com a música também eu me sustentava para conseguir cursar o meu curso de psicologia, me ajudando também, a minha família me ajudava, né? E as pessoas viam assim, o aluno, o estudante de psicologia, e já falava em rádio na época, dava entrevista em jornal, dava entrevista para TV, cantor, cantando. As pessoas não sabiam que depois, todo mundo via, achava coisa mais maravilhosa. As pessoas não viam que quando eu saía daquele ambiente público e voltava para casa, a vontade que eu tinha era de tirar a minha própria vida. Eu me sentia um miserável, eu me sentia horrível, e eu me sentia sufocado por tudo isso. Lembro que uma vez uma amiga minha, depois de um show meu que tinha sido feito vários sucessos, essa amiga minha chega para mim e diz assim: Dani, a impressão que me dá é que depois que tu desce do palco, tu some. E ela nem sabe que tinha razão. A vontade que eu tinha era de sumir mesmo. E era o que eu fazia. Então, quando tu vê alguém que está feliz, que está sorridente, que está de boa, como se diz, né, com todo mundo, essa pessoa nunca vai ter depressão. Tu não sabe, depressão não é simplesmente uma tristeza. As pessoas se enganam pensando que depressão é tristeza. Depressão é pior do que tristeza, porque é até a incapacidade de sentir qualquer emoção, inclusive tristeza. Então, tudo que eu apresentava para os outros era um teatro. Eu sorria, eu fazia piada, e era um teatro. E isso tudo era horrível para mim, mas eu tinha que fazer, então eu fazia, né? E chegou um ponto que eu não aguentava mais. E a pessoa com depressão, ela não consegue trabalhar, não rendia tanto como... né? Eu trabalhava muito. Eu lembro uma vez que meu irmão... hoje ele é professor da Universidade do Paraná, o meu irmão Marson. Ele disse assim: Danielson, eu vejo que tu se mata trabalhando, mas tu não consegue nada. É exatamente isso. A pessoa que tem depressão, ela trabalha, mas da mesma maneira que ela alcança um certo patamar, ela mesma se sabota e perde tudo aquilo que construiu. E assim era a minha vida. E eu estava assim, chegando nesse momento. Um detalhe muito importante: falei que minha família era religiosa, mas eu não era. Eu era ateu. As pessoas, toda vez que eu falo essa frase, talvez tenha passado isso pela tua cabeça. A primeira coisa que quando eu falo que eu era ateu, as pessoas dizem, era um à toa. Eu acho uma piada muito, muito inteligente, mas na verdade não. Eu não era nada à toa. Era bem envolvido com a sociedade, era bem envolvido com causas sociais, era também uma pessoa assim que procurava ser generosa nas ações, procurava ser ético nas ações, mas eu não acreditava nem em Deus, nem na Bíblia, nem no diabo, nem em coisa nenhuma. Eu não acreditava, não é que eu não acreditava só na religião cristã, eu não acreditava em nada, em absolutamente nada. E isso tudo foi porque eu me decepcionei com a religião dos meus pais. Eu cometi um erro muito sério. Eu confundi
Deus com religião. Então, eu me decepcionei com a religião dos meus pais e pensei, então se Deus é desse jeito aí, que a religião dos meus pais estão mostrando, se é isso, então Deus não deve ser coisa boa, então é melhor nem acreditar nele. Claro que não foi algo consciente, mas hoje eu sei que foi isso. Eu me decepcionei com a religião. Religião é uma coisa, religião é a forma com que os homens organizam sua fé. E às vezes, e nessa organização vai ter muitos erros. Eu me decepcionei com a religião dos meus pais, porque eu estive muito dentro da religião dos meus pais, muito mesmo, né? Até o início da adolescência, e quando essa decepção fez com que eu deslocasse essa decepção para Deus e confundisse Deus com religião, e a partir daí me tornei ateu. Não acreditava em mais nada, não acreditava na Bíblia, não acreditava em Deus, não acreditava em espírito, não acreditava em vida após a morte, não acreditava em coisa nenhuma. E com depressão. E aqui, assim, já estamos quase terminando esse primeiro bloco, mas eu quero chamar a atenção uma coisa importante. Eu tive aquilo que eu falei durante a semana toda, né? O que a gente precisa ter? Apoio da família, importante. Eu não tive apoio da igreja, porque eu não era cristão, né? Mas eu tive os melhores psicólogos, eu tive os melhores psiquiatras cuidando de mim, e eu louvo a Deus e agradeço pela vida desses homens e mulheres, esses psicólogos e psiquiatras que cuidaram de mim, porque foram pessoas que foram instrumentos de Deus para salvar minha vida. Muitas vezes eu poderia ter tirado minha vida e não fiz isso porque esses profissionais me ajudaram com medicação e com psicoterapia, e eu agradeço e lembro deles com carinho. Se um dia eu puder encontrá-los, eu gostaria muito de poder agradecê-los. E, no entanto, apesar de todo o trabalho que eles fizeram muito bem feito, apesar deles serem éticos, técnicos, capacitados, não era suficiente. A depressão continuava avançando. Daí assim, então estava faltando a parte espiritual. Agora prestem atenção, porque aqui tem a grande questão. Eu tinha algo espiritual, porque tinha amigos e amigas minhas, e primeiro, a minha família estava rezando por mim, fazendo novenas e coisas, colocando em santos e coisas assim. Então tinha essas coisas, né? Pedindo para santos. E também tinha amigos e amigas que me levaram em benzedeira, e me levaram também em médium, para que eu pudesse ser curado. E apesar disso, então tinha esse lado espiritual. O que não tinha, eu não tinha fé em Cristo Jesus. Existia pessoas que estavam à minha volta tentando oferecer algum tipo de vínculo religioso, mas eu não tinha fé. Então, o que aconteceu? Apesar de eu estar com um médico, estar com um psicólogo, ainda faltava o pé desse tripé, que é a fé. Eu não tinha fé. Então eu tinha as duas coisas, mas faltava a terceira. Eu creio que hoje em dia é uma das formas que o inimigo faz para tentar prender as pessoas na depressão, fazer com que elas se fechem, ou elas deixam, ou elas não procuram um psicólogo, ou elas não procuram um médico, ou elas se afastam da religião. Foi o meu caso, eu me afastei da religião, então o médico e o psicólogo não estavam conseguindo me ajudar e poderiam ter me ajudado. Mas aconteceu algo em novembro de 2005, e esse algo transformou a minha vida e fez com que eu pudesse ser recuperado da depressão. E eu vou falar sobre isso logo depois do intervalo. Deixa eu só ver se tem algum recado a mais aqui. Então, está aqui também o Fabian, Deus abençoe o Fabian Jaques, também está aqui a Miriam Rise e todos vocês, então, que estão ligadinhos. Nós vamos estar... E eu quero, já que falei, né, que eu era músico, pois eu também me tornei músico evangélico depois que eu me converti, depois de novembro de 2005. E essa música que vou tocar agora é Danielson e Grupo Cálice, eu fazendo voz e guitarra, é uma música que fala do que aconteceu na minha vida depois de novembro de 2005. Quais foram as transformações. Eu conto essa história através dessa música. Com vocês, Danielson e Grupo Cálice, com a música Nova Criatura. Som na caixa, Vitor. Eu renasci das águas do batismo, e meu passado sepultado ficou. Em Cristo tudo se fez novo, e nova criatura sou.
transportado para o reino do amor. Eu fui lavado pelo sangue de Cristo e transportado para o reino da luz. Eu fui lavado pelo sangue de Cristo. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo e transportados. Foi isso que aconteceu na minha vida. E o programa Coração Aquecido está chegando na sua última parte aqui nesse momento, mas quero agradecer também aos apoiadores culturais. A Igreja Metodista agradece a Chapão da Praça, Supermercado Econômico, Stirmer Restore Car, Telejuva, Oficina do Alemão, Farmácia Fenner e Fenner, aos apoiadores particulares, Família Saquete, Família Martinelli, Família Casarotto, e se você quiser ser também um apoiador cultural do programa Coração Aquecido, entre em contato conosco através do número 549-9989-9608. Obrigado, irmão Paulo. O irmão Paulo gostou da música. Muito bom. A missionária Keila pergunta: Dani, como um ateu depressivo encontrou cura em Deus? Esse é o negócio. Se eu fui curado por Cristo, né? Não, fui levado em benzedeira, fui levado em médium, tinha pessoas fazendo novena para santo, pedindo minha cura, mas não estava resolvendo, né? E faltava esse lado, mas eu fui curado por Cristo. E eu quero mostrar para vocês, e como é que eu fui curado por Cristo? Muito bem, deixa eu mostrar para vocês o que está em Lucas capítulo 15, no versículo 4, que diz assim: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai em busca do que perdeu até encontrá-lo? E quando encontrou, põe-na sobre os ombros, cheia de alegria, e indo para casa, reúne seus amigos, vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu era ateu, estava morrendo com depressão. Os médicos, os psicólogos tentaram fazer tudo o que podia, meus amigos e familiares também, mas não estava resolvendo. Eu não sabia que eu tinha outros amigos. Eu fui descobrir só meses depois da minha cura, eu fui descobrir o que estava acontecendo, que tinha irmãs evangélicas, uma ex-paciente minha, eu era psicólogo clínico, né? Uma ex-paciente minha que tinha se tornado evangélica, estava orando pelo terapeuta dela, e eu não sabia. A minha irmã, Mayra, que tinha se convertido também ao evangelho, também estava orando por mim. E nesses momentos também a minha mãe estava orando por mim. E nesse momento, enquanto eu não sabia de nada disso, foi justamente numa tarde que eu havia tentado suicídio e não tinha conseguido. Cheguei em casa sozinho, estava sozinho em casa, dispensei todo mundo, dispensei a empregada, e eu estava revoltado porque não tinha dado certo a minha tentativa. E nessa tarde, sem eu saber, tinham pessoas orando por mim naquele momento. E eu fui tocado por Deus. Eu estava sozinho no quarto, ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em coisa nenhuma, mas eu estava sozinho no quarto, de repente eu entendi, como se viesse alguma coisa, eu entendi que Deus existia. E eu caí de joelho no chão, e eu senti esse texto que eu falo assim, minha ovelha que estava perdida, eu senti como se eu fosse essa ovelha perdida de Jesus e que Jesus tinha me encontrado. Chorei durante bastante horas e quando abri os olhos, gente, é uma coisa assim, porque a pessoa que tem depressão, ela é irritadiça. Eu me irritava com barulho de grilo, me irritava com barulho até de passarinho, irritava com barulho de várias coisas, assim, barulhos lá de fora. E de repente, quando eu abro os olhos, eu começo a escutar o som lá de fora e começo a achar tudo bonito, como se fosse música. Eu olho para o céu e está tudo, o céu está iluminado, as estrelas estão bonitas, porque a pessoa que tem depressão, ela não consegue perceber as coisas boas, está cheio de coisa boa à volta, mas não sente, ela até se irrita com aquilo que é bonito, e era o meu caso. E daí naquele momento, eu fui curado, e eu não sabia o que era, eu estava totalmente perdido. Eu fui procurar pessoas que pudessem explicar como é que Jesus tinha me curado se eu era ateu, e deixei de ser ateu naquele momento. E a minha irmã, Mayra, foi que me encaminhou para uma igreja, onde eu pude continuar crescendo e fortalecendo essa bênção. Só meses depois é que eu fui entender como é que foi. Pessoas estavam orando. Isso aqui eu quero falar para ti, meu irmão, minha irmã, que não tem depressão, mas tem alguém na família com depressão, um amigo, ou na igreja. Ore,
por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Não deixe de orar o tempo que for necessário, porque a tua oração pode salvar vidas. Eu fui salvo por oração. E hoje eu quero fazer uma oração por ti e quero te convidar também para estar na Igreja Metodista em Constantina, hoje às 19 horas. Nós, claro, se tu não é do grupo de risco, venha com a máscara. A gente vai estar orando pela sua vida também. Mas a oração tem poder. Que Deus abençoe a sua vida e queremos orar por ti nesse momento. E eu me coloco à disposição também para falar mais sobre isso, né? Porque 30 minutinhos é tão pouco tempo para a gente falar. Lembrando assim, a oração. Só recapitulando rapidinho, eu tinha psicólogo, eu tinha médicos, eles eram bons, mas não eram suficientes. Tinham pessoas que estavam fazendo reza para santo, me levando numa médium, levando uma benzedeira, também não resolveu. Faltava uma coisa, porque tem coisas que só Jesus pode fazer, só Jesus pode te dar vida nova. Não adianta outra pessoa, não adianta religião não salva, o que salva é Jesus. E é Jesus que me salvou, por isso que eu estou dando esse testemunho para pessoal aqui. Não aconteceu com outro, aconteceu comigo. Foi Jesus que me salvou. Sou grato aos médicos, sou grato aos psicólogos e são importantes. Mas quem resolveu a situação foi Jesus. Jesus na tua vida. E para aquela pessoa que não tem Jesus, esteja orando. Ore pela conversão das pessoas. Ore pela cura das pessoas. A oração tem poder. E eu quero orar por ti. E hoje, às 19 horas, na Igreja Metodista em Constantina, nos encontramos. Eu quero orar por ti também. Estou à disposição para a gente continuar falando sobre isso através do WhatsApp. Deus abençoe a todos. Vou estar orando nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço pelo tempo que nos foi concedido para a gente estar aqui, Senhor. Pai amado, eu peço que esse momento de oração, que esse momento, Senhor, que essas informações, que essa partilha possa despertar, Senhor, em cada família que está sofrendo de depressão, pessoas, a esperança, a cura sim. Não apenas eu, mas muitas pessoas são curadas. Jesus, Tu é o Todo-Poderoso que cura até doença sem cura. Tu és o Todo-Poderoso que cura depressão, que cura vícios. Pai amado, em nome de Jesus, toca e renova a esperança dessa família aflita por causa de depressão. Desperta, Senhor, intercessores, pessoas que orem por conversões, pessoas que orem por depressivos, assim como eu fui abençoado por ter 3 pessoas orando por mim, que também, Senhor, muitas vidas sejam salvas. E Pai amado, eu coloco cada igreja verdadeiramente cristã, verdadeiramente evangélica, verdadeiramente que cumpre a Tua palavra, Senhor, coloco como Teus pontos, Teus hospitais, Senhor. Leva, Senhor, para a Igreja Metodista também, mas leva adiante para essas igrejas pessoas necessitadas que sejam acolhidas e que possam receber a cura como eu recebi, Senhor. Eu te agradeço pela igreja que me acolheu. Eu te agradeço, Senhor, pelas igrejas que estão fazendo esse trabalho. E eu te agradeço, Senhor, porque também esse irmão, essa irmã que está necessitada também vai ser acolhido por uma igreja e também lá vai encontrar a cura em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, também por cada médico, psiquiatra, por cada psicólogo, por cada profissional da saúde, que são instrumentos Teus. E agradeço também, Senhor, por cada igreja que tem acolhido os depressivos, aqueles que precisam. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, e seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Um forte abraço, querido, querida, que nos encontramos domingo às 14h30 aqui na rádio, ou domingo às 19 horas também na Igreja Metodista. Forte abraço e até lá.